Sagitário, existe uma história na sua vida que pode ter chegado a um ponto em que você simplesmente parou de entender o que estava acontecendo. Você confiou, você esperou, mas alguma coisa parecia não sair do lugar. E talvez o mais curioso seja que enquanto você pensava que precisava de uma resposta, havia algo acontecendo nos bastidores que você ainda não conseguia enxergar. E o que vem pela frente pode fazer você compreender por que determinadas coisas precisaram acontecer exatamente dessa maneira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou a Rosa Cigana de Iemanjá, cartomante, radiestesista e terapeuta energética. Essa é uma leitura coletiva para o signo de Sagitário, então acolha aquilo que fizer sentido para você e deixe passar aquilo que não ressoar com a sua energia. E mais do que prever o futuro, a leitura ilumina aquilo que a sua alma precisa compreender. Então vamos compreender qual é a mensagem para o signo de Sagitário. Sagitário, havia alguém, uma situação ou até mesmo um caminho no qual você acreditava de verdade. Você não estava olhando para aquilo com desconfiança, pelo contrário, existia uma disposição para permanecer, para apoiar, acreditar, mas alguma coisa começou a criar distância. E o que antes parecia natural começou a exigir de você muito esforço. E quanto mais você tentava preservar aquela segurança, mais percebia que havia uma barreira que não dependia apenas da sua vontade para ser atravessada. E foi assim que uma situação que parecia sólida começou a ficar difícil de se movimentar. Talvez você tenha esperado muito mais do que você gostaria. E essa espera, ela foi ensinando uma coisa importante. Confiança não significa permanecer parado diante de uma porta que não se abre. E depois disso, veio uma fase em que você tentou encontrar tranquilidade dentro de uma situação que por dentro ainda estava cheio de dúvidas. Você queria paz, queria acreditar que as coisas poderiam se ajeitar, mas existiam perguntas sem respostas, sentimentos que não estavam completamente claros. Era como tentar seguir em frente, carregando uma parte da história que ainda não havia sido compreendida. E talvez tenha sido justamente essa falta de clareza que fez você diminuir o ritmo. Você não queria mais agir no impulso, né? Precisava observar, precisava entender o que era verdadeiro e o que era apenas uma expectativa sua. Só que aquilo que estava guardado não permanece escondido para sempre. Uma informação começa a chegar, uma conversa, uma mensagem, uma notícia ou uma aproximação que traz movimento para algo que estava silencioso. E o interessante é que essa movimentação pode revelar justamente aquilo que você não tinha conseguido enxergar anteriormente. Alguma coisa vem à tona e quando vem, muda a maneira como você olha para toda essa história. Porque talvez você tenha passado muito tempo tentando interpretar sinais, quando na verdade ainda faltava alguma informação importante. E agora essa informação, ela começa a chegar. E essa novidade mexe com uma área muito importante da sua vida. Aquilo que representa segurança, pertencimento, estabilidade, pode envolver a sua casa, a sua família, a sua vida afetiva, ou simplesmente a necessidade de saber onde você realmente quer construir a sua vida daqui para frente. E é aí que entra então uma escolha. Você percebe que não existe apenas um caminho. Talvez exista uma possibilidade de permanecer onde está, talvez exista uma alternativa que antes parecia distante, e talvez exista ainda um caminho que você nem havia considerado,
porque estava ocupado, ocupada demais, tentando fazer funcionar aquilo que já conhecia. E a vida começa a colocar opções diante de você, mas agora a escolha precisa ser feita com mais consciência, porque você já sabe o preço de permanecer em um lugar apenas por segurança. E é justamente nesse momento que surge algo novo. Pode ser um começo, uma proposta, uma aproximação ou uma oportunidade que ainda está dando os primeiros passos, mas também existe uma condição. Você precisa olhar com atenção. Não porque aquilo seja algo ruim, mas porque nem tudo deve ser aceito apenas pela empolgação, né? Pelo impulso de começar novamente. Agora você está mais experiente, mais madura, maduro, aprendeu a observar atitudes, aprendeu que algumas pessoas podem dizer exatamente aquilo que você gostaria de ouvir, enquanto os acontecimentos contam outra história. Por isso, esse novo começo pede inteligência emocional, pede calma, pede para que você deixe as pessoas mostrarem quem realmente são, antes de entregar completamente a sua confiança. E a partir daí, uma solução começa a se apresentar. Aquilo que parecia difícil de resolver encontra uma maneira de avançar. E existe uma força muito grande envolvida nessa mudança. Pode ser uma pessoa influente, pode ser alguém que assume uma posição muito importante na sua vida, ou pode ser você, finalmente, assumindo o controle da sua própria história. Você começa a perceber que tem poder de decisão, e isso muda tudo. Porque a chave não está apenas em descobrir o que o outro pretende, mas está em descobrir o que você decide fazer depois que você souber. E as cartas aqui do fundo do maço, carta da lua e a carta do trevo, mostra que existe ainda uma surpresa nessa história. Quando você estiver começando a aceitar que algumas coisas talvez precisem seguir outro rumo, uma pequena abertura pode aparecer. Algo inesperado que traz esperança, pode ser uma conversa, uma oportunidade, uma aproximação, uma notícia, ou uma circunstância que acontece de maneira diferente do que você imaginava. Não precisa ser algo grandioso no primeiro momento, mas ele muda o seu estado emocional. Você volta a enxergar possibilidades, talvez perceba que a história não precisava terminar exatamente onde você imaginava, porque algumas mudanças elas chegam silenciosamente. Primeiro aparece uma pequena oportunidade, depois você percebe que aquela oportunidade pode abrir um caminho muito maior. Então, não despreze aquilo que parecer pequeno demais. Pode ser justamente ali que a vida esteja começando a mudar o rumo dessa história. E a chama que se apresenta para essa leitura de Sagitário é a chama violeta da transmutação. Ela ilumina aquilo que estava confuso e ajuda você a diferenciar aquilo que parece ser preservado daquilo que já cumpriu o seu papel. Talvez essa história tenha ensinado você que esperar não significa necessariamente permanecer. Às vezes o tempo não está parado, ele está revelando, está mostrando quem permanece, quem se aproxima, quem realmente tem intenção de construir, e também está mostrando quem só aparece quando percebe que você está seguindo em frente. Você não precisa correr para tomar uma decisão, mas também não precisa permanecer presa a uma situação apenas porque um dia acreditou que ela seria diferente. Existe um novo capítulo querendo nascer, e dessa vez
você entra nele com mais consciência. E por isso nós não usamos o baralho cigano para entender as cartas, mas usamos as cartas para compreender a vida. Que a Mãe Iemanjá leve do seu caminho tudo aquilo que já não precisa permanecer, que leve embora as dúvidas e devolva a clareza para as suas escolhas. E que os seus caminhos sejam abertos somente para aquilo que venha com verdade, respeito e propósito. E aquilo que realmente for seu, encontre você no tempo certo. Que assim seja. Gratidão pela sua confiança, pela sua companhia. Até a nossa próxima leitura. Fica com Deus. Tchau, tchau.